Olá, alunos e alunas! Na nossa videoaula de hoje, iremos tratar sobre o tema da pré-história brasileira. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é saber como se deu o povoamento do continente americano, aonde se situa o território brasileiro. Uma das coisas que precisamos saber é que aqui na América, apenas uma espécie de hominídeo existiu, que foi justamente a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens. Os seres humanos se desenvolveram na África, migraram para a Ásia, para a Europa e depois para o continente americano. Existem algumas teorias sobre o povoamento da América que apontam que o povoamento desse continente pelos primitivos habitantes se deu por volta de 35 mil anos atrás, através de uma ponte terrestre que teria surgido na última era glacial, chamado de Estreito de Bering. Então, aqui no mapa de vocês podem visualizar aqui onde eu estou passando o laser, aonde seria esse Estreito de Bering. Então, a hipótese é que os seres humanos teriam vindo através dessa ponte, de uma ponte terrestre que teria surgido nessa região há cerca de 35 mil anos atrás, quando o nível do mar teria baixado devido à era glacial, e aí seres humanos vindo da Ásia teria atravessado essa ponte terrestre por volta em uma caminhada que durou milhares de anos e com isso chegado até o continente americano. Porém, existem algumas hipóteses também que contrariam essas ideias. Algumas dessas hipóteses elas surgiram a partir das descobertas do arqueólogo brasileiro Walter Neves, como, por exemplo, os achados de Lagoa Santa, os achados encontrados na região de Lagoa Santa, que fica onde hoje é o estado de Minas Gerais. Então, na década de 70, foi encontrado os ossos e o crânio de uma mulher que foi batizada pelos arqueólogos que encontraram de Luzia. Esse crânio seria a comprovação da existência de grupos humanos há cerca de 11.500 anos atrás. Só que as características desse crânio eram muito mais parecidas com as características de seres humanos oriundos da África e da Austrália. E aí é nesse aspecto que a descoberta de Walter Neves contraria a hipótese tradicional, porque na hipótese tradicional, esses seres humanos seria oriundo da Ásia e teria vindo para o continente americano há cerca de 35 mil anos atrás, através do Estreito de Bering. Então, a partir disso é que nós temos, por exemplo, as características físicas dos primitivos habitantes aqui do nosso continente americano, quando os portugueses chegaram aqui, eram muito mais parecidas, e ainda é até hoje, as características dos índios, muito mais parecidas com as características físicas dos asiáticos, dos japoneses, dos chineses, do pessoal da Ásia. Só que aí a hipótese de Walter Neves contraria essa ideia, porque justamente nós vemos que as características de Luzia são muito mais semelhantes com características de africano. Então aí a gente tem mais uma hipótese confrontando com a hipótese tradicional. Então, a partir disso, Walter Neves elabora a tese, a ideia de que o ser humano não teria vindo somente através
do Estreito de Bering aqui, mas que ele também teria migrado de regiões da Ásia para pequenas ilhas aqui na Polinésia, na Oceania, e foi navegando através de pequenas embarcações até chegar também ao continente americano. Então, existe a hipótese de que o ser humano não teria somente uma origem e que poderia ter vindo também do continente africano, mas seria também descendentes, né, os primeiros seres humanos aqui que habitaram aqui, teria sido também oriundos da África e da Oceania. Então, essa é mais uma hipótese que joga ainda mais curiosidade na questão da pré-história da América e do Brasil. Então, as características físicas dos restos mortais dos povos que foram encontrados aqui a partir das descobertas de Walter Neves aproximam esses povos muito mais às populações da Oceania, das ilhas da Oceania e às populações africanas. Então, Walter Neves, com isso, defende, como nós falamos anteriormente, que a origem humana aqui no Brasil, na América, seria bem mais antiga do que as hipóteses tradicionais e que teriam ocorridas através de diferentes caminhos e não apenas através do Estreito de Bering. Então, ele aponta diferentes origens para as populações pré-históricas aqui da América e aqui do Brasil. Então, outras descobertas que têm provocado ainda mais debate na comunidade científica são as revelações que vêm à tona a partir das descobertas da arqueóloga brasileira Niede Guidon, que defende que a presença humana aqui no território brasileiro remonta a pelo menos 50 mil anos atrás, a partir das descobertas que essa arqueóloga tem realizado no sítio de São Raimundo Nonato, no sítio de Pedra Furada, em São Raimundo Nonato, no atual estado do Piauí. As teorias de Niede Guidon se baseiam em restos de carvões de fogueiras e pedras lascadas produzidas por seres humanos e encontrados no sítio arqueológico de Pedra Furada, em São Raimundo Nonato, no estado do Piauí. Existem discordâncias em relação a essas descobertas de Niede Guidon. Alguns cientistas apontam que esses objetos de pedra e que esses restos de carvões poderiam ter origens naturais, como, por exemplo, esses restos de carvões poderiam ser fruto de incêndios naturais que acontecem por exemplo, um raio que cai em uma vegetação seca, ou, por exemplo, fogueiras naturais que acontecem em período de seca e de temperaturas muito elevadas, e que esses objetos de pedra não seriam de fato uma invenção humana, mas sim resultado da erosão, de processos de erosão. Só que nós temos também a opinião de um cientista chamado Eric Boeda, que é especialista em tecnologia lítica e que afirma que essas descobertas de Niede Guidon são de fato produções de seres humanos. E o que é um especialista em tecnologia lítica? Tecnologia lítica significa instrumentos, tecnologias elaboradas a partir da modificação da pedra, ou seja, são instrumentos de pedra. Então, Eric Boeda é especialista em tecnologias de pedra. Então, a partir dos estudos dele, ele aponta que, de fato, os objetos encontrados, objetos de pedra encontrados por Niede Guidon, remontam a 33 mil a 50 mil anos atrás. Então, ainda existe muito debate, muita dúvida em relação à arqueologia brasileira, em relação às descobertas, apesar de que nós temos também conhecimentos elaborados e algumas, vamos dizer assim, nós também não temos só dúvidas, também temos algumas informações a respeito dessa pré-história do Brasil. Então, sabemos que
a pré-história do Brasil, ela começa entre 12.000 anos atrás, é a hipótese mais aceita, mas existe também estudos como o Neto Guidon, que apontam a presença mais antiga. Sobre a questão da origem dessas populações, existem as hipóteses mais tradicionais que apontam que teria vindo somente pelo Estreito de Bering. Outras hipóteses mais recentes, como a de Walter Neves, a partir dos achados do Lagoa Santa, defende que essa presença seria mais antiga e teria diferentes origens, como nós já vimos. Mas outra coisa que nós precisamos entender é que esses povos que habitavam esse território não formavam um único povo, mas sim foram povos diferentes que habitavam aqui e que tinham modos de vida diferentes. Então nós tivemos, por exemplo, a fase onde a gente teve a formação de sociedades caçadoras e coletoras. E aí se destaca, dentre essas sociedades, os povos de Imbu e de Humaitá, que habitavam a região onde hoje está o sudeste do Brasil. Esses povos chegaram por ali por volta de 8.000 anos atrás. Eles ainda não conheciam a agricultura. Aquela região era uma região descampada, de matas onde não eram de florestas extensas, era formada sua vegetação por pequenos arbustos. Aí eles ocupavam ali aquelas matas e se destacavam pela produção de objetos de pedra, como por exemplo pontas de lança, pontas de flechas. Um exemplo desses instrumentos de pedra feito pelos povos de Umbu e de Humaitá, nós temos aqui uma boleandeira, uma esfera na qual você vê uma cavidade aqui nesse ponto, e nessa cavidade se passava uma liga, um cordão de couro, alguma coisa nesse sentido, que era utilizado para arremessar essa pedra e, com isso, abater os animais caçados por esses povos. Um outro tipo de sociedade que surgiu aqui no Brasil era os povos dos sambaquis, as culturas dos sambaquis, que habitavam a faixa costeira, ou seja, os litorais brasileiros, da região do estado de Santa Catarina, passando pelo Rio de Janeiro até o Rio Grande do Norte. Seus vestígios datam de 8.000 até o início da Era Cristã, de 8.000 anos atrás até o início da Era Cristã. Eram povos que viviam da pesca, da coleta de molusco, ou seja, de conchas, aliás, de molusco, aqueles animais do corpo bastante mole, que vocês conhecem, que geralmente tem o corpo coberto por uma concha, e eles se alimentavam desses mariscos e também de peixes e iriam depositando as suas conchas, restos de ossos em determinados locais. E aí, isso, com o passar do tempo, foram formando montanhas formadas por conchas, por espinha de peixe, por resto de outros animais também que eles caçavam, dos quais eles se alimentavam, porque eles também praticavam a caça de outros animais, só que eles tinham a sua alimentação baseada principalmente na pesca e na coleta de molusco. Então eles construíram grandes montes de areia, terras e conchas que são chamados de sambaquis. Esses montes artificiais serviam também para rituais de sepultamento dos seus mortos. Nós tivemos também as culturas amazônicas, ou seja, os povos que habitavam a região onde hoje é a Amazônia brasileira. Há indícios de culturas expressivas da pré-história que começaram a habitar aquela região por volta de 12.000 anos atrás. Dentre essas culturas se destacam, por exemplo,
os povos chamados de Marajoara e também a cultura tapajônica, os tapajós. Então, esses povos habitaram a região da Amazônia e eram povos que já produziam objetos de cerâmica e também que possuíam já conhecimentos na área de agricultura. Eram povos agricultores e também povos ceramistas. A cultura marajoara foi a que obteve a maior complexidade social na pré-história brasileira. Formaram uma verdadeira civilização na Amazônia brasileira, com caciques que assumiam verdadeiros estados indígenas, que eram poderosos e tinham uma arquitetura sofisticada e uma arte singular. Produziam cerâmicas sofisticadas, como essa que nós vimos aqui, objetos de cerâmicas, e também já tinham também práticas religiosas, cerimônias religiosas, e tinham também já o hábito de sepultar os seus mortos. Com isso, nós encerramos a nossa videoaula de hoje. Um forte abraço a todos e todas.